Retomamos o contato com o Fábio Pina, nós vamos falar sobre a situação do comércio, expectativa em relação à reforma tributária. Fábio, boa tarde. Boa tarde. Bom, Fábio, eu falava mais cedo com o relator da reforma tributária a respeito das mudanças que virão. Eu queria saber qual a expectativa do comércio. Se essas mudanças se implementarem, a expectativa é ruim, porque você tem, na realidade, digam o que disserem, um aumento de carga tributária. Aumento de carga tributária é menos dinheiro na mão do consumidor, né, do setor privado, e mais dinheiro, mais recursos para o setor público. Isso reduz a capacidade de compra, reduz a capacidade de operação das empresas, capacidade de investimento, ao contrário do que estão dizendo. Isso é um brutal aumento de carga tributária e de complicação também. Na realidade, não traz, essa reforma proposta não traz simplificação, não traz absolutamente nada de desejável no que a gente imaginava uma reforma, que fosse neutra, que reduzisse carga tributária, que fosse simplificadora e que fosse gradativa. Nada disso acontece nessa proposta. Agora, esse aumento viria da taxação de lucros e dividendos, porque o relator garantiu que haveria uma redução da carga do imposto de renda para a pessoa jurídica de 12,5% para 2,5%. Isso, na sua avaliação, não compensaria? Não há como compensar. Primeiro, vamos isolar as duas discussões. A primeira parte da discussão é o imposto de renda, a correção da tabela do imposto de renda na fonte. Isso não pode ter nada, absolutamente nada a ver com a correção, com os outros pontos da reforma, tá? Não pode ter correlação com isso, porque a rigor isso é uma obrigação do governo, dado que as pessoas estão ganhando mais nominalmente, mas não estão ganhando mais efetivamente em termos reais, porque a inflação, o governo é sócio da inflação, então a inflação cresce, meu salário cresce e junto da inflação eu não ganhei nada, não estou ficando mais rico. E esses salários que não pagavam imposto passaram a pagar imposto. A correção deveria ser automática. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é muito importante a gente ressaltar, é que a tributação sobre dividendos ela é muito maior do que o alívio que existe. Então, sem contar que também, numa outra etapa, tem um aumento também do PIS/COFINS, em especial para empresas como lucro presumido e simples, que são 98,5% das empresas do país. E dado que há esse argumento de que há uma redução da carga tributária, de forma geral não há um aumento, com certeza há um aumento no total, e talvez para uma ou outra empresa haja uma pequena redução, a gente espera os cálculos e a análise de impacto regulatório. Isso é uma obrigação do poder público nos passar. E não há nenhum desses cálculos disponível, não há nenhuma análise de impacto regulatório dessa legislação que vai sendo implementada quase que a forceps. Aliás, Denise, é muito fácil você dar uma leitura pelos jornais, pelos sites, pelos blogs e ver que não há ninguém contente. Se houvesse realmente a redução da carga tributária, a maioria das empresas, a maioria dos consumidores, a maioria dos contribuintes estaria contente, né? Você teria um pequeno grupo de perdedores, por exemplo, e descontentes. Não é o que acontece. Eu gostaria de saber onde está essa redução, que todo mundo é contrário a essa reforma. É que o impacto da proposta original apresentada pelo ministro Paulo Guedes foi tão ruim que depois, quando veio o relatório, até trouxe um certo alívio do ponto de vista de mercado, por exemplo, mas aí quando você entra no detalhe, tem essa possibilidade de aumento da carga, sim, e eu cobrei do relator, inclusive, aquela discussão sobre vale-refeição, não é, que segundo ele haveria essa taxação apenas entrando nessa alíquota de 2,5%, mas haveria ainda o estímulo tributário, não haveria desconto para o trabalhador, não seria considerado como salário, mas mesmo por aí ainda ficam dúvidas, né? Não, por aí também é outra, você vai acabar com o PAT. Na prática é isso, digam o que disserem também, o PAT vai acabar, porque essa primeira faixa é muito pequena, é uma faixa menor. Então, isso piora sensivelmente as condições das empresas cederem hoje com algum auxílio de isenção fiscal, né? Não é nenhum grande benefício, ao contrário, o governo já arrecada 35% do PIB, ele devolve uma pequena parte disso que cai na mão do trabalhador como forma de auxílio para alimentação. Ou seja, no fundo, se eu retirar esse trabalhador, eu estou retirando dinheiro da mão dele, porque ele não tem opção em não se alimentar. Então, ele vai ter que tirar do bolso dele. As empresas não têm condições de arcar com esse custo. Então, havia essa isenção fiscal. Sem essa isenção fiscal, são 22 milhões de trabalhadores que vão perder
esse benefício. O que é interessante olhar é que também nesse caso, bares, restaurantes, as empresas que dão esse benefício e as empresas que fazem todo esse serviço de vouchers e tickets, todos estão contra a medida. Então, se fosse verdade que o programa não sofreria, por que bares e restaurantes estariam preocupados com isso? É óbvio que tem. Isso aqui é engraçado. Quando você ouve o setor privado, você não ouve esse eco de que vai ser reduzida a carga tributária, de que está tudo bem, de que o PAT vai continuar, de que nada muda, de que a reforma é uma boa reforma. Ao contrário, você ouve a preocupação de todos, né, em que vai aumentar a carga tributária, vai complicar um sistema que foi sendo criado, as empresas estão nos sistemas hoje possíveis, e o que está sendo feito é piorar todo o arcabouço tributário e não melhorar o arcabouço tributário que a gente tem. A reforma do Bernardo Api, a reforma PEC 110, a PEC 45, em que pese haver discordâncias, algumas discordâncias com elas, é uma reforma que já tinha sido discutida ao longo de muitos anos, né? Ela estava mais avançada e as duas têm um benefício, têm uma qualidade muito grande, que é o fato de elas terem um período de transição de décadas, que é o que é necessário. Ainda, como eu falei, em que pese haver discordância de alguns pontos dessas reformas. No caso da reforma apresentada mais recentemente, só há discordância, não há nenhum ponto de concordância. Bom, haverá muita discussão ainda em relação a isso. A gente vê os estados e municípios questionando muito que vai diminuir o bolo tributário via arrecadação de imposto de renda das empresas, os estados vão receber menos recursos e a gente vê todo esse questionamento do lado empresarial. Agora, em boa parte também, não é, Fábio? Porque reorientou totalmente o que se esperava em termos de reforma tributária, né? É uma mudança radical conceitual, né? É uma mudança radical conceitual, mas em todas as contas que a gente faz, em todos os cenários que a gente faz, há uma miríade de pontos e casos que aumenta a tributação, e há também algumas falácias que são bastante irritantes, né? Aliás, são estranhas sob o argumento de quem se diz liberal. Temos que tributar os ricos. Sim, eles já são tributados. A gente já mostrou várias vezes que isso já acontece. Temos que reduzir a carga tributária sobre o consumo. A gente também concorda. Então, reduza sobre o consumo sem aumentar a carga tributária sobre a renda. Aliás, porque o fato o Brasil tem 35% de carga tributária. Em 1990 tinha 22%. E esse governo começou dizendo que voltaria à casa dos 20% de carga tributária, 22%, 23%. Se isso acontecer, você não precisa fazer nenhuma modificação em aumentar os impostos sobre a renda, e sim reduzir sobre o consumo. Você resolveria vários dos problemas. Agora, se todo mundo acredita que a carga tributária vai ser menor, eu faço um desafio. Coloque uma proposta, uma emenda nessa proposta, em que durante os próximos 20 anos, todo ano vai cair 0,5 ponto percentual a carga tributária, e isso será refletido na diretriz orçamentária. Se eles acham que vai reduzir a carga tributária, estariam dispostos a colocar esse desafio. É isso. Ouvimos o Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio, Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde a todos.